Olá pessoal, bom dia. Hoje eu vim falar de um assunto que eu acho que é comum a todo mundo, né? O perdão. Quando eu tomei consciência de que eu queria me divorciar, eu precisei me reestruturar por dentro como pessoa, como mulher. E procurei psicólogo, procurei várias outras formas de terapia. E um dos aspectos que eu precisei trabalhar foi o perdão. E reaprender sobre mim e aprender o que é o perdão, o que é perdoar. Se esse assunto interessa para você, fica comigo até o final desse vídeo e vamos conversar um pouquinho. E aproveita para já deixar seu like, se inscrever no canal, antes que você esqueça. Até já! Meu nome é Anne, eu sou educadora e sou uma pessoa estudiosa em desenvolvimento humano. Me importo muito com a nossa busca, né, para a cura das nossas dores. E eu estudo física quântica, estudo comunicação não violenta, faço pós-graduação em mediação de conflitos não judiciais, né, extrajudiciais é o nome correto. E eu acabei de escrever um livro chamado O Pequeno Manual da Comunicação para a Paz, lidando construtivamente com pessoas em situações difíceis, desafios e conflitos nas relações. A partir dos meus estudos, eu desenvolvi uma metodologia, né, de comunicação para que as relações sejam menos agressivas, né? Minha cachorrinha, gravar em casa é assim. Então, se você tiver interesse em conhecer o livro, o link está aí embaixo, na descrição desse vídeo. E vamos lá, vamos ao assunto. Sobre o perdão. Como eu disse no início, quando eu decidi, quando eu me dei conta de que o casamento estava indo para o fim, eu senti uma necessidade muito grande de ter certeza de que aquela era a melhor decisão. E foi realmente um processo muito difícil para mim, porque eu não me casei para me separar. Eu queria construir família, queria ter filhos, queria ter uma família, né? E, no entanto, com o decorrer do tempo, a gente foi se distanciando e cada um foi indo numa direção diferente da direção do outro. E eu percebi que aquilo não tinha mais volta. Mas a dúvida, né, o medo de ficar sozinha, o medo de estar fazendo a coisa errada, o medo de estar sendo injusta, ele é muito grande. Então eu procurei psicóloga, né, encontrei uma psicóloga muito maravilhosa, Andrea, e ela me apresentou um livro chamado Um Retorno ao Amor, que eu já falei nele aqui no canal. Eu tenho um vídeo só sobre esse livro aqui no canal. Depois você dá uma olhada, você coloca aqui em algum lugar na tela, nos cards, né? Você pode assistir esse vídeo, é um vídeo bem legal, que fala desse livro. E esse livro fala sobre o ego e sobre o amor, né? Sobre a visão do ego e sobre a visão do amor. E o perdão, ele está inserido nesse olhar amoroso para com as pessoas, começando por nós, né? Então, a gente se olhar e a gente se perdoar. Mas o que é perdoar? Eu perguntei para minha psicóloga um dia e ela falou assim: Anne, perdoar é não julgar. E em contraponto com esse livro, na visão do ego, a gente julga. Na visão do amor, a gente perdoa ou acolhe ou compreende, né? E ela falou: Anne, perdoar é não julgar. De início foi muito difícil para eu entender o que era perdoar, o que era não julgar e por que perdoar é não julgar. E depois de ler outras obras, me caiu uma ficha de que perdoar é um movimento de compreender as nossas limitações e a do outro, com um mínimo de boa vontade. A gente vê, né, a gente tem um pensamento um pouco distorcido sobre o perdão quando alguém pede perdão pra gente e a gente se coloca um nível acima daquela pessoa, né? E, por exemplo, o marido trai a mulher, aí ele vai e pede perdão, se arrepende, pede perdão. Aí a mulher fala: tá bom, te perdoo. Só que aquilo sempre vai vir à tona e o marido, levado pela culpa,
ele sempre vai se submeter a uma situação de inferioridade, a uma situação de débito, de dívida, né? Por outro lado, a mulher se coloca numa posição de superioridade e ela se sente no direito, mesmo dizendo que tenha perdoado, de cobrar coisas, de exigir coisas ou de agredir, de certa forma, aquele marido, porque ela acha que ele está devendo alguma coisa para ela. E depois eu fui encontrar no livro do Bert Hellinger, que é das constelações familiares, a noção dele de perdão. Ele fala sobre isso, que ele não gosta dessa palavra perdão, e aí traduziu o que eu realmente penso. Eu não consegui expressar, mas a definição do Bert de perdão traduziu o que eu realmente penso. A gente não se coloca numa relação de inferioridade, numa relação de vítima e agressor, numa relação de eu te perdoo porque eu sou melhor que você, porque você me deve, então eu te perdoo, você me deve, e eu sou melhor que você porque eu estou te perdoando, eu sou mais nobre que você. No entanto, de acordo com o Bert, de forma assim bem generalizada e resumida, o perdão, a relação, ela se trata de igual para igual. A gente trata do acontecimento que feriu, do episódio que machucou as partes, de uma forma igual, com um sentimento de pesar, assim, eu sinto muito que isso aconteceu. Eu sinto muito. Ô, meu filho, o que foi, meu amor? A gente não pede perdão, a gente, de acordo com as constelações, né, mais ou menos, a gente não pede perdão, a gente se coloca numa posição de autorresponsabilidade e de vulnerabilidade, no sentido de sentir muito por aquele fato ter acontecido, mas a gente não se coloca numa posição de inferioridade, sendo dominado e guiado pela culpa. Então, eu gosto muito mais dessa abordagem sobre o perdão, porque eu acho ela mais digna, né? Quantas vezes a gente vê aí, não é só, eu dei o exemplo aqui de casal, mas em qualquer situação, né? Em qualquer família, pais e filhos, amigos, relações profissionais, a gente comete um deslize ou age de uma forma que não era esperada ou não era adequada, ou machuca alguém sem perceber, ou percebendo propositadamente, depois se dá conta que aquilo foi uma bobagem, aí a gente vai e pede perdão. E a pessoa que está perdoando, às vezes ela é tão arrogante, que ela se coloca de uma forma tão arrogante, que às vezes ela fala assim, não, quem perdoa é Deus, você não tem que me pedir perdão. E isso é uma postura de arrogância, sabe? Fala, não, eu te perdoo, eu sou melhor que você cometeu um erro, eu sou a vítima, eu sou mais nobre, então eu te perdoo por isso, mas você me deve. Então, eu prefiro adotar essa visão do Bert, que nos coloca de igual para igual, entende? Assim, olha, eu sinto muito pelo que aconteceu, vamos ajustar, vou ajustar, eu posso reparar. Assim, eu sinto muito, de que forma eu posso reparar, porque também você pedir desculpa, pedir perdão, ser punido, receber, cumprir a punição, cumprir uma pena, não resolve também o problema. Eu acredito na justiça reparadora, né? na justiça restaurativa. Eu cometi um erro, eu fiz uma ferida, eu dei um prejuízo a alguém. O ideal não é simplesmente a gente ir lá e falar, olha, você me desculpa, eu sinto muito. É restaurar, é reparar o dano, né? Senão, qual o sentido? Não muda nada na vida de quem foi prejudicado, né? Você pedir perdão só por pedir e não reparar, não muda nada na vida da pessoa. Pode mudar no sentido emocional. Às vezes a pessoa tem um ego tão grande que ela se sente alimentada, né, no seu ego, quando alguém pede perdão, fala assim, não, você vai me pedir perdão um dia você vai se arrepender e você vai se rastejar pedindo perdão pra mim. A gente tem muito isso, né, essa necessidade egóica e triste, porque isso não resolve nada, não muda nada na vida da gente, não colabora com nada, né. Às vezes a pessoa vai e pede perdão por obrigação, e fica com ódio da pessoa. Ou às vezes, como eu dei o exemplo do casal, né? Pode ser o contrário também, né? A mulher trair o homem e o homem perdoar. E depois ficar jogando na cara, depois ficar cobrando coisa que não tem direito de cobrar, ficar botando uma pressão que não precisaria colocar, que não deveria, né? Então, a reflexão que eu deixo aqui no dia de hoje é sobre um perdão, não com diferença de importância ou com
alguém ser superior e o outro inferior, mas com uma noção amorosa mesmo, de acolhimento, a noção de que os erros são cometidos por todos nós. Sabe aquela frase que fala assim, perdoe porque você também erra? É bem por aí. Então assim, eu não vou te perdoar porque eu sou melhor que você, porque você cometeu um erro e eu te perdoo por isso. Não. Juntos nós sentimos muito por isso ter acontecido. Né? De que forma a gente pode resolver a situação? De que forma a gente pode consertar essa bagunça? De que forma a gente pode se reparar? Né? Porque um dia sou eu, um dia vai ser você, um dia vai ser o outro dia vai ser o outro que vai fazer alguma coisa que vai causar algum prejuízo a alguém. Isso é inevitável. É inevitável porque a gente está numa jornada de aprendizado, né? A vida é uma jornada de aprendizado. Então, isso sempre vai acontecer em escalas maiores ou menores, com mais frequência ou menos frequência para uns e outros, né? De acordo com a nossa intenção de melhorar. E aí a gente precisa olhar bem a intenção, né, da pessoa. Quando a gente machuca alguém sem querer, isso deve ser considerado, com certeza. Quando a gente machuca alguém de propósito, pelo simples prazer de machucar a pessoa, de controlar a pessoa, de se sobrepor a pessoa, aí já é doentio, né? Aí já é uma distorção ou de caráter, ou de comportamento, um transtorno de personalidade, alguma coisa assim. Porque o prazer em machucar o outro não é normal, não faz parte da nossa essência. A essência humana é o amor, embora muita gente diga que a nossa essência seja a maldade. Eu não acredito nisso e eu acho que esse é um grande equívoco, principalmente das religiões, né, que falam aí que o nosso coração é enganoso, que o nosso coração é mau. Eu não vejo dessa forma. E se alguém falar para mim que meu coração é mau, que meu coração é enganoso, eu vou compreender que essa pessoa ainda está nessa percepção distorcida e tá tudo bem. Mas eu só consigo fazer isso porque eu busco autoconhecimento, eu tenho consciência de quem eu sou, tenho tomado mais consciência de quem eu sou a cada dia. Então uma pessoa que vai me acusar de alguma coisa, ela vai ter um pouco de trabalho para me desestabilizar me acusando, entendeu? Me acusando de alguma coisa, me agredindo de alguma coisa, porque eu tenho muito mais noção e consciência de quem eu sou e do que eu faço e do que me move. Então, se a pessoa fala alguma coisa que não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver comigo. Como diz o Chico, né? Se você for acusado de uma coisa, não diga nada. Se você for acusado, não diga nada. Não fique com raiva, não fique com nada. Porque se não tem a ver com você, não tem a ver com você. Então, você não tem nem que reagir. Agora, se tem a ver com você, então tem a ver com você. Então, é a verdade, então não fala nada. Né? Não precisa rebater, não precisa agredir de volta, não precisa tentar provar que a pessoa está errada, enfim, isso é bem do ego. Eu tenho exercido uma busca e vivido uma busca muito, muito intensa e frequente para curar o meu ego, para deixar ele cada vez menor, né? Para que a minha centelha divina e o meu eu superior sejam mais fortes na minha guiança pela vida, né, na minha orientação, nas minhas decisões, no meu direcionamento de escolha e tudo, do que o meu ego, né? O ego da gente, ele é construído de uma forma bem equivocada, né? A gente vive numa cultura de desconexão do ser dele com ele mesmo, né? A gente vive numa cultura de desconexão da gente com a gente mesmo. Então, quando a gente se desconecta da gente, o ego prevalece e o nosso valor deixa de ser pautado em nós para ser pautado no externo, né? Então, para ser pautado no carro que a gente tem, na roupa que a gente veste, no lugar onde a gente mora, o nosso cargo profissional, a nossa aparência, as pessoas com quem a gente se relaciona, e aí as pessoas vão fazendo besteira por causa de dinheiro, vão fazendo besteira por causa de posição, vão fazendo besteira por causa de um monte de coisa, e nunca vai ficar satisfeito, nunca vai ficar feliz, porque o nosso valor não está nas condições externas, ele está na nossa estrutura interna, né? Que é parte de Deus, somos centelhas divinas, parte do todo, parte de Deus, e tudo que vem de Deus é perfeito. Então nós temos perfeição em nós, né? Nós temos potência em nós, porque somos centelhas divinas, né, filho? E aqui também é uma centelha divina, os animais também são centelhas divinas, né, filho? São graus diferentes de consciência, mas somos todos, né, meu amor? É um vídeo. Ai, delícia, cheiroso, mamãe. Então, gente, o que eu queria dizer para vocês hoje sobre o perdão é isso. Minha sugestão é refletir sobre, procure dentro do pensamento sistêmico, né, das constelações familiares, também da comunicação não violenta, o que o Bert Hellinger fala sobre o perdão
e também essa questão da gente parar de se colocar em superior ou inferior a alguém, né? Erro todo mundo comete e estamos todos aprendendo, então não precisa a gente se deixar mover pela culpa, pelo remorso, e por causa dessa culpa e desse remorso a gente se submeter a coisas nocivas e tóxicas para nossa existência, tá bom? Então, se você está gostando desse assunto, do meu conteúdo, não se esquece de se inscrever no canal, não se esquece de deixar o seu like, deixe seu comentário, compartilhe com quem você acha que esse conteúdo vai colaborar e acompanhe o restante dos vídeos aí do canal. Se inscreve, ativa o sininho pretinho, para você ser avisado de todas as minhas postagens, né? E vamos interagindo por aqui, pelas outras redes sociais também, e trocando ideia, construindo um pensamento melhor sobre a vida, uma nova perspectiva aí, e encontrando formas mais tranquilas de se viver, né? De se relacionar, de se comunicar. E mais uma vez, se você quiser conhecer o meu livro, né, o Pequeno Manual da Comunicação para a Paz, a metodologia que eu desenvolvi, clica no link aí embaixo, aproveita o Black November e adquira já o seu, né? Então, só para fechar a questão do perdão, não existe perfeição, né? Então, se não existe perfeição, a gente sempre vai frustrar uma expectativa ou nossa ou de outra pessoa. A gente sempre vai agradar a uns e desagradar a outros, né? Então, o importante é que a gente seja autêntico. E se a nossa autenticidade fere a pessoa, se a nossa autenticidade machuca alguém, temos algumas considerações a fazer. O problema pode ser da pessoa mesmo, né? Ou, o que geralmente acontece, né? Ou a gente realmente precisa se afastar porque existe uma incompatibilidade de perspectiva de vida, de modo de vida, enfim. Aí são convivências que não serão nutritivas, que não serão úteis ao nosso crescimento, né? Então, às vezes, afastar é uma solução bacana. Afastar, às vezes, é uma solução bacana, porque existem relacionamentos que, eu estou falando de relacionamentos gerais, né, até profissionais, né, que chega uma hora que já esgotou, já deu o que tinha que dar e não tem mais o que contribuir nem para uma parte nem para outra. Então, são ciclos que se fecham. E se a gente insiste nesses ciclos que já terminaram, o resultado é sempre ruim. Aí começa a aprender, começa a acontecer problema, começa a acontecer mágoa, ferida, agressão, porque a gente já não está mais ali adequado naquele lugar, a gente já mudou, nossa frequência já é outra, nosso anseio já é outro, né? Então aquele ciclo se encerrou. E aí, se a gente percebe que o ciclo se encerrou, o que a gente tem que fazer? Tem que se encorajar, igual eu fiz quando eu vi que o meu casamento tinha encerrado. A gente tem que se encorajar a buscar as ferramentas necessárias, tem tantas aí, né? Muitas terapias, o Ho'oponopono, a meditação, a reconexão com a centelha divina, tem muita coisa gratuita, paga, é só quem quer acha, né? Então a gente busca as ferramentas para reestruturar por dentro, para poder tomar uma decisão e mudar, né? Pagar o preço da mudança, porque sempre tem um preço, às vezes é um pouco mais alto, às vezes é um pouco mais baixo, mas sempre tem um preço. E mudar com convicção. Quando a gente tem convicção de que a mudança é necessária, a gente paga o preço. Seja ele alto ou baixo, a gente paga o preço, mas sabendo, na certeza de que a gente está ali no caminho certo. Então, eu comecei falando do perdão e estou aqui falando de mudança. Mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Tem a ver com a gente se perdoar, né? Se acolher, não se julgar e não insistir em coisas que não nos fazem bem, não insistir em ciclos já encerrados, não insistir em coisas que não nos ajudam a ser mais felizes, né? E às vezes a gente se sente culpado. Quando eu fui pedir o divórcio, eu me sentia, quando eu concluí que eu ia ter que fazer isso, eu me sentia muito culpada, porque eu tinha casado na igreja, eu tinha tido festa, a gente tinha tido uma lua de mel linda na Itália, não sei o que, e muitas pessoas presentearam a gente, as pessoas gastaram dinheiro, foram no nosso casamento, vieram de outra cidade, minha mãe me deu de presente um jantar, né, e tal. Então, eu me sentia culpada, né, me sentia muito culpada por estar querendo me divorciar, porque tanta gente tinha participado do casamento e agora eu estava tomando uma decisão que ia contra, né, tudo
da participação daquelas pessoas, mas eu trabalhei na terapia e o autoacolhimento e a autocompreensão e o auto-perdão, né? Eu boto o perdão bem sempre entre aspas, porque, como eu já falei aqui, o perdão para mim, ele não pode inferiorizar a gente, né? Então, eu trabalhei muito isso na terapia e quando eu me senti pronta, chegou um momento, eu pedi o divórcio e a coisa mudou, né? A vida mudou, tudo mudou e tal. Então, não se sinta culpado, não se deixe levar pela culpa, por frustrar a expectativa de alguém. Então, tome suas decisões, repare seus erros, faça as escolhas que são boas para você, tá bom? Até o próximo vídeo. Até já!